Vocês vão tomar café com a gente. Vamos Isso lá? aqui a Priscila fez, é palha italiana. Dá uma olhada nisso. São 9h30 da manhã. 9h30. Eu vou ter que comer. É óbvio. Vamos lá, então. Hoje a gente vai ter uma conversa, assim, como se a gente realmente, no dia a dia, o que a gente faz no café da manhã. Tá bom. Quando o Pedrinho não está, porque quando o Pedrinho está, geralmente a gente não consegue conversar. Não tem como. Precisa dar atenção só pra ele, né? Então. Mas esse aqui seria o quê? Okay. Qual episódio? Esse é o 21. 21º episódio do podcast 2 a 4. 21º. Daqui a pouco a gente vai precisar fazer mais cafezinho. A gente estava falando sobre alguma coisa mais cedo, né? A gente estava falando sobre os desafios da educação, né? Infantil. Uhum. Das Desafios crianças. da educação infantil. E como... Bom, primeiro que não tem manual, né? Então, isso que você fala é interessante, porque assim, não tem manual, ao mesmo tempo hoje tem muita coisa, muito material disponível na internet, tem assim, muitos Instagrams muito bacanas, inclusive, que eu vou deixar aqui para o pessoal, porque eu sou uma pessoa que, não é porque eu sou psicóloga, obviamente que eu preciso estar antenada por conta dos pacientes, mas eu acho assim que se a gente se esforçasse um pouquinho, entendeu? Pegar um livro, sabe assim, ler ali a Maia, por exemplo. A Maia tem um livro assim, ele é muito simples, didático, ele é bem sucinto, sabe? Você lê um livro em, sei lá, um dia, é muito simples e ela fala muito sobre isso, sobre a questão da educação, e muito voltado para os pais. Não é assim, você tem que fazer isso. Realmente, o que você falou, se for nesse sentido, né, de não ter um manual, o passo a passo do que fazer, isso não é interessante. Não é sobre... Eu vejo que os pais, às vezes, procuram muito isso, mas isso não é interessante, sabe? O que ela traz é muito assim... Primeiro olhar pra gente, eu, Priscila, e como foi a minha educação. E geralmente, né, você fala da nossa educação, você tem lembrança? Na porrada não, mas assim, não era... A gente já falou isso aqui algumas vezes sobre criação de filhos, lembra? Acho que deve ter sido o 3º episódio. Eu acho que foi. Alguns desafios que a gente tem dentro de casa no relacionamento e que pode impactar também na criação dos filhos. Né? Opa. Tá fugindo aí. Tô com fome. Aí, e a nossa criação foi, assim, uma criação mais rígida, do que, por exemplo, a gente tem, que a gente vê mais comum hoje em dia. O problema é que eu acho que tem o outro lado também, né? A coisa tá... Não sei, assim, é aquilo que a gente fala sobre frustração. E frustração talvez é a tônica disso que a gente estava falando mais cedo, né? A gente parece que não pode frustrar a criança, certo? E se frustrar, acho que é muito por conta disso também. A gente fica frustrado, então a gente tenta não frustrar, ou não permitir que a criança se frustre. Mas isso tem alguns problemas, né? Tolera muito, né, muitos nãos, não tolera as coisas não acontecerem da forma como a pessoa pensa, né? E basicamente adultos mimados. O que você está falando então é que a gente foi de um extremo para o outro, né? A educação autoritária para uma educação passiva, onde a criança nem pode se frustrar. Sim. É claro que acaba tendo os dois extremos, eu acho que acaba tendo os dois extremos na criação, porque não tem como, a gente não tira totalmente, né, essa carga da criação que a gente teve, né? Tem muitas camadas, né? Eu vejo assim uma dificuldade muito grande, e aí a Maia, ela fala isso, porque como a gente passou por uma educação muito autoritária, hoje a gente tem uma dificuldade de dosar, saber o que eu faço, mas eu não quero ser essa pessoa autoritária que afasta meus filhos, né, de mim, emocionalmente falando, fisicamente, enfim.
Existe essa dificuldade. Então, essa intolerância à frustração, né, começa muito da gente mesmo, como você falou. Aí, o Pedrinho, por exemplo, quando ele se frustra, né, e aí a gente sabe que uma criança, ela tá sendo desenvolvido ainda, né, e demora ali em torno dos 25 anos, só que completa isso do córtex pré-frontal, que é esse autocontrole emocional, né, toda essa questão que quando adulto a gente deveria ter, né, não tô falando que todo adulto tem, mas enfim, as crianças não têm. Criança, adolescente, e a Maia fala sobre isso, né, ela fala que nós somos os responsáveis por regular essa criança. Então, é a corregulação. Eu tenho que... mas eu não tô bem, mas porque nós somos seres humanos, então tô cansado, tô estressado também, porque é o dia do trabalho, né? Enfim, toda a questão adulta, a gente precisa se autorregular para poder regular a criança. Ela não tem suporte para fazer isso sozinha. A gente tem, ou deveria ter, você entende? Não. Então, olha que tenso isso, né? Eu acho isso desafiador. Eu, Priscila, vivendo no dia a dia com o Pedro. Vendo que um dia que eu tô, assim, pé da vida, porque é estressante e isso precisa ser reconhecido, inclusive, porque às vezes a gente não reconhece, inclusive, o nosso próprio estado emocional. E aí já vai atirando ali na criança. Por que você tá chorando, né? Tipo, a criança... Não, tá chorando, porque ela pra ela, se, sei lá, tipo o ovo que caiu aqui meu agora. É o fim do mundo. Nossa, o ovo caiu, que é o que ele faz, né? É isso. Então não é invalidar. Fala assim, para de chorar, foi só um ovo. Não, porque eles não é. Então, assim, é sair mesmo do meu estado, reconhecer o estado da criança e acolher. Isso é muito difícil. Pra mim é um baita desafio. Pra todo mundo, Bru. É muito difícil porque a gente tá falando seres humanos, né? Só que isso é treino. Isso não é pra ser fácil. É pra gente saber e treinar. E tentar, e pedir desculpa quando não der certo, reconhecer o erro. Então, assim... Desculpa, né? É importante pra eles essa noção do... O adulto também pedir desculpa, né? Não é porque a gente tem essa função de educar, entre aspas, a autoridade, né? Sobre a vida, por enquanto, deles, que não tem que ter essa questão do respeito, né? É o tratar com respeito para ser respeitado, né? Agora, o que a gente percebe, né? Essa dificuldade da birra. Eu vejo muitos pais tolerantes, assim, hoje. Acho que também é um pouco diferente da nossa época, que qualquer birrinha era motivo de surra, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que talvez uma falta dessa habilidade mesmo. Do paciência para desenvolver essa habilidade na hora de educar, né? E aí a gente traz um pouco também pelo que a gente mais fala aqui, que é a questão de relacionamento. A gente acaba se frustrando com situações que o casal vive, né? Assim, sabe? Mas você não... Como assim? Não faz o que eu quero. Como assim? Ele percebe isso? Ele não tá fazendo o que eu tô mandando ele fazer. Isso são resquícios, a Maia fala, da nossa própria educação. A gente ainda tem internalizado, você não vai embora. Mas o que eu tô falando, aí a gente traz isso até pra relacionamento, casal. Você tá falando... Nossa, aí já é uma outra coisa. Não, é isso que eu tô falando. Até mudei um pouco o rumo da conversa, mas... Não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, mas... Enfim, do comportamento do casal, da pessoa ali. É assim com os filhos, porque não tolera... Não consegue ver frustração ali e se frustra também. Não, melhor deixar assim, porque senão vai fazer birra. Vamos evitar a birra, né? E aí, porque aí o problema é comigo, né? Tipo, eu vou ficar irritado, eu vou ficar frustrado. E isso a gente pode pensar até no que acontece com relacionamento também. Aí você tá falando quando você ficar frustrado e você
percebe que é porque eu não fiz o que você gostaria que... Entendi. Sabe o que eu percebo, assim? Ou até, não quero gerar conflito, então não falo, não. Então, tem esse outro lado também. Olha só que legal que você tá falando, né? Porque assim, o Marshall Rosenberg, que é o... Enfim, ele fala da comunicação não violenta, né? E os livros dele são muito bons. E é muito importante. Ele fala que sempre tem uma questão, uma necessidade por trás das nossas frustrações. Sempre tem, isso é óbvio, né? No primeiro momento. Ele fala. Só que na prática, no dia a dia, a gente não para pensar qual era a minha necessidade real e como eu conduzi isso. Tipo, tá, beleza. Recentemente, os lixos, assim, você tirou os lixos e não colocou os sacos de volta. Eu fiquei pé da vida. Porque eu tenho uma história com isso na minha cabeça, né? Então é assim, eu acho que tem que já tirar, assim que você retira, você já faz todo o processo de colocar o saco. Sujou, já tem que limpar, né? E é isso. E eu tento fazer isso porque é um saco quando, sei lá, a gente faz e aí passado um tempo, você vai jogar o lixo e não tá lá. E aí, né, pessoas que já trabalharam, então, enfim, que faziam isso também, aí falam, meu, tem que colocar de volta, né? Enfim, me irrito com isso, me deixa assim, rapidamente irritada, né? E aí, o processo de parar, respirar. Porque assim, primeiro que eu nunca tinha falado isso pra você, né? Eu sei que é uma coisa óbvia, tá? Mas de toda forma, não dá pra esperar, né? Que você não sabe quanto isso é irritante pra mim, vamos colocar assim, entendeu? Isso acontece com todo mundo, qualquer coisa. Então, pra você, isso pode ser insignificante. Você fala assim, meu, mas isso, né? Lixo. Que eu não coloquei, por quê? E aí tem toda uma questão. Porque eu estava com pressa, porque não dava tempo, o carro estava lá na parada rápida. Tem toda uma série pra você. Sim. Pra mim, é uma outra coisa. E aí é o desafio da comunicação. Porque assim, se a gente não fala, sim, não respira primeiro antes de falar, quem tá frustrado, no caso eu, sim. É muito difícil também. Nossa, já vai no... Só que... de novo! Percebe que isso é assim... É um dos maiores desafios. Só que é um processo que envolve humildade, porque você precisa respirar, reconhecer. Mas eu já falei 1000 vezes pra pessoa, porque pode acontecer, né? Poxa, aí, sacanagem, né? Você já falou... Não é uma criança que você está educando, né? É um adulto que precisa ser funcional, né? Falando de relações. Sim. Então, assim, é uma outra coisa. É uma coisa assim, falando de frustração, ou a gente aprende que é nossa responsabilidade reconhecer, comunicar e, inclusive, impor limites, ver... É minha, não adianta eu colocar no outro. Então é muito difícil isso, porque a gente geralmente coloca no outro. Entendeu? Assim, por exemplo, trazendo um exemplo, né? Falando de novo que você estava falando sobre não repôs o saco de lixo nas latas. Pra mim também é um saco. E já aconteceu de ficar irritado porque eu cheguei e não tinha. É um saco, né? Nossa Senhora. Não ter o saco ali é um saco. Não ter um saco é um saco. É um saco. É um saco ou não tem um saco, né? É tenso. E aí, é difícil fazer o exercício. Aconteceu alguma coisa para não ter reposto o saco. É difícil você parar. Porque você chega e fala, de novo, não tem? Ou então, mas que isso? Você fala assim, peraí, você está falando que você... que está frustrado, que não tem o saco, fazer o exercício de pensar... É difícil fazer esse exercício aconteceu alguma coisa para não ter colocado. Ela tava, sei lá, teve que sair às pressas, teve que... Não sei qual que... Isso é bacana também. É um tipo de empatia, inclusive, né? Você falar, peraí, pode ser isso, pode ser aquilo. Isso é curiosidade também que a gente fala. Tipo, curiosidade porque a pessoa fez porque ela quis isso, né? Tipo... ela fez de propósito, só pra me irritar, sabe assim? Enfim, ou ela deveria... Tá. O ponto é o que eu vou fazer com essa raiva que eu tô sentindo, essa frustração, sabe? Eu vou falar pra essa pessoa, tentar dizer que eu fiquei frustrado, pra tentar entender o que aconteceu.
de toda forma, o que eu vou fazer com isso? Para ser funcional. Precisa ser funcional. Porque depois que o saco não estiver lá de novo, eu não vou ficar feliz, eu vou ficar irritado de novo. O que a gente faz, então? Sabe? Agora, o que não pode acontecer, né? Achar que o outro é obrigado a fazer. Assim, vocês não conversam, não tem um ponto de diálogo sobre as coisas, Sim. né? Agressivo com o outro, né? Essas coisas geralmente não dão para um lugar legal, né? E normalmente talvez acaba entrando num círculo ali de cobrança, né? Nossa, sim. E a gente acha que, enfim, acaba gerando os conflitos por conta disso. Quando é uma cobrança, né? E isso pode virar para tudo, né? Acaba girando em torno de quase tudo dentro da convivência ali. Se não organiza ali, nossa, um caos. E às vezes é só uma questão de... Porque assim, tem que ter o cuidado, como você está falando agora sobre isso, reconhecer e fazer uma conversa mais assim, tranquila, aberta, né? Aquilo que você não gosta, aquilo que acontece. Mas também é uma coisa assim que também no dia a dia, às vezes na correria é difícil, mas sabe aquela coisa eu falei que eu ia lavar a louça, não consegui, tá? Então deixa aqui que eu lavo. Quando eu voltar eu lavo. Enfim, quando eu terminar o que eu tô fazendo aqui, eu vou e lavo, né? Assim, é muito mais pra também já ajudar nessa ponte, sabe? Uhum. Da conversa, calma, não deixei aqui pra você, não é que eu não tô nem aí, né? Enfim, eu lembrei do bilhetinho que você deixou ali. Tem até um post que eu fiz sobre isso. Deixa que eu lavo. Eu saí do escritório e já vi a louça. Falei, opa. Exatamente, então, já quebrou, porque se não tivesse nada, você chega lá... Eu não acredito que essa louça tá aqui ainda. Tipo... Meu, porque eu já fiz isso. Eu sei como é que é. É revoltante, é um negócio assim que você... Ontem, a louça é um ponto fraco aqui em casa. Não é só que... Ainda não tem lava-louça, então... complicado. Aí a gente volta pros filhos e... Eu já falei que não é pra ele subir de tênis no sofá. Só que ele não tem 3 anos de idade, por exemplo, aqui em casa. E como é que faz? Né? Você já falou pra ele, né? Se um adulto que deveria ser funcional não faz isso, imagina uma criança. Por exemplo, eu já falei X coisa pra pessoa. A gente já conversou e a pessoa vai lá e faz de novo. Né? que tá tentando se reconhecer nem a gente no mundo. Ainda, nem a gente ainda. É uma pessoinha ali, né? Inclusive tem várias questões, né, sobre eles vão testando, digamos assim, limites, né? Então até onde eu posso ir. Então tem esse processo aí, ele tá se reconhecendo. Opa, papai não falou nada que eu tô com tênis aqui, né, no sofá, então acho que tá ok. Porque é chato, pensa, e esse processo de empatia, né, que você falou de abrir, pensar, enfim, é muito interessante porque é um processo difícil, assim, dependendo do nosso estado emocional, de fazer com eles também. Primeiro porque a gente não olha eles como seres humanos, a gente olha eles ainda como, sei lá, sabe, nessa questão do autoritarismo, de não olhar as questões deles, é difícil, sabe? Eu acho que deve ter muito a ver com essa questão, eu tô criando um serzinho, assim, tipo, ele não tem ainda condição de pensar por si. Então, sim, só que como é que eu ensino, então? De fato é isso mesmo que você falou, né? A gente está ensinando, ele precisa saber regras, limites, é real, isso é verdade, até porque que a gente falou do outro extremo, que é o completamente passivo, né, ali de não ter regra, não, tem que ter. Mas como a gente faz isso com eles? Sabendo que eles estão em desenvolvimento, né, eles não têm repertório, precisa ter.
Punição não é interessante. Sim, tá mais que certo, que parece muito interessante, né? Porque aí você, por exemplo, não tirou o tênis. Aí, sei lá. Então você não vai, aquela coisa, né? Então você não vai brincar mais. Aí ele vai lá e tira. Mas ele não entendeu. Você entende? Que ele tem que chegar e tem que tirar o tênis. Independentemente de qualquer coisa. Não é porque ele não vai ter. Não, ele tem que internalizar. E aí, esse é o desafio. Porque em qualquer movimento hoje você percebe, a gente tende a fazer um tipo de ameaça ou aplicar de fato uma punição. Mas isso eles não vão internalizar, eles não vão aprender. Esse é um baita desafio dos pais hoje. Eu percebo isso, é muito complicado. Fora que é tudo na base da negociação, né? Enfim, a vida não é assim, né? A vida é... Como assim você fala? Ou você faz... Eu só vou fazer isso, senão eu não vou ter aquilo. Né? Então existe uma condição. Aí a vida parece que é assim. E como você acha que tem que ser, por exemplo... Para não aplicar uma punição, nenhum tipo de manipulação, né, negociação, se não isso, aquilo, né? Como que você imagina, assim? Difícil, hein? Não sei. Não sei, não. A gente tenta desenvolver algumas coisas, né? Uma coisa que eu tenho percebido com criança pequena, assim. Não adianta, ainda mais se ele é seu filho, né? Que te conhece, enfim, tá acostumado, sente que você é o porto seguro ali. Não adianta ser rígido e querer impor de qualquer forma. Assim. Não adianta. Não adianta tentar ficar convencendo na base da bronca, entre aspas. Né? Não dá mesmo. Não funciona? Não funciona. Não funciona. Talvez fique só com medo, né? Isso é complicado. É uma coisa que eu... E aí eu puxo para essa questão como eu quero que o Pedro me veja. Como eu quero que ele me olhe, o tipo de relação que eu quero construir com ele. Começa agora. Quer dizer, começa quando ele nasceu, né? E aí, isso me dá força. Isso me dá muita força para eu conseguir fazer movimentos mais assertivos. E muitas vezes eu erro, muitas. Só que não existe uma passividade sem vir, sabe assim, nossa, não, eu percebo quando isso acontece. E isso é muito importante. Isso parte de estudos, de leitura, de reconhecimento. Você fala, meu Deus, eu fiz um negócio aqui agora que não foi legal. Sabe? E também não é só o erro, tá? Eu também faço o movimento de falar, caramba, consegui fazer uma coisa que foi bacana, assim, né? Que eu vejo ele se comportando de uma forma assim, ele tá feliz, ele tá... Eu consegui acolher o sofrimento. O sofrimento dele não é meu. Pra mim é tipo, meu Deus, por que ele tá frustrado com isso? Tipo, meu Deus. Só que eu tento mostrar pra ele que eu estou vendo o sofrimento dele. E isso faz muita diferença. Eu vejo assim que ele diminui o tempo da frustração porque isso é científico mesmo, né? Quando você consegue acolher essa criança, esse adulto, ele se sente visto. Então isso regula emocionalmente. Se você fica fazendo isso, tipo, chega. Essas coisas só amplificam. E aí ele fica guardando, aí ele fica mais nervoso, sabe? Então, assim, entendendo isso me ajuda também. Eu falo, peraí, não vai dar certo. Então, deixa. Claro que ele não tem que gritar comigo, isso não. É porque a gente precisa aí também entender esse lugar. Lógico, mas aí também tem que impor algumas coisas. Quero, que às vezes ele faz, né? Eu não quero fazer isso. O que a gente faz? Pedro, ninguém. E a gente não grita junto, né? Para de gritar. Não, a gente mantém o tom de voz. Pedro, ninguém grita aqui em casa. Eu não grito com o papai, você não grita comigo, você não grita com ninguém. O que ele faz? Ele reduz. Ele reduz.
E, Na hora. e pronto. E a gente não fica também com grandes discursos. Você viu o que você fez? Ó, não é pra fazer mais isso. Por quê? Não sei o quê. Não sei o quê. Porque a criança parou de ouvir já. Deu 5 segundos e ele parou de ouvir. Então tem que usar poucas palavras, tem que ser rápido, você tem que manter o tom de voz. Quando você fala não tem manual, esses detalhes é como se fosse um manual. E ajuda. Não, a gente vai fazendo o manual, né? Aquilo que dá certo. Até Não, mas isso não vem do nada. Isso é ciência. Não, eu entendi. Mas o que eu quero dizer, a gente vai adaptando ao E aí a nossa gente vai, realidade. e para isso precisa, né? Mães e pais precisam mergulhar, Bruno, nesse universo, sabe? Eu vejo, assim, muito movimento, como a gente falou até em outros vídeos. As mães fazendo muito esse movimento hoje, os pais ainda bem devagar, sabe? Muito devagar. Eu vejo alguns pais também interessados, mas ainda mais as mães. E isso sobrecarrega. E até, pra gente ir fechando, né? Essa questão emocional também não é só função da mãe regular. Eu lembro que a gente foi numa palestra e isso foi falado, não sei se você lembra. O movimento geral, assim, mas eu não tenho paciência dos pais. Não, mas eu não consigo, sabe? Porque, e de fato é difícil mesmo, né? Eu reconheço isso. E aí a mãe, realmente, né? Eu que tenho que lidar, porque, né, eu tenho mais... Não, é muito cansativo isso. Sempre uma pessoa ter que regular, sempre a mulher ter que autorregular. Não, sabe? Eu acho que isso é função de todo mundo, dos assim, pais. Né? Meu, você é capaz de aprender qualquer coisa, né? E é capaz de aprender isso também, assim. Exato. Eu não sou assim. E beleza, né? Não, também. Eu reconheço que não tenho essa habilidade, mas vamos desenvolver? Sim. Tem que desenvolver. Eu sou uma pessoa que não tenho essa habilidade, não típico tinha. dos pais falarem Mas, isso, típico. enfim, não dá, não. Não dá, é muito cansativo. Sabe? Tem hora que você fala, de novo eu vou ter que, né, autorregular aqui? Não. A gente aprende sobre várias coisas na vida, né? Tecnologia, a gente vai pra faculdade, a gente desenvolve ciência, a gente desenvolve muitas coisas complexas e não tem capacidade de desenvolver isso, né? Acho que... Reconhecer, esse é o primeiro ponto, reconhecer que isso é função dos pais, não é função de uma pessoa, nem só do pai, nem só da mãe, né? É que em geral, geralmente mesmo é mais a mãe. Em geral, geralmente é ótimo, né? Em geral, geralmente. Em geral, são as mães que ficam nesse lugar, mas não dá, né? Então, é muito bacana quando se consegue ali equilibrar, tentar desenvolver, reconhecer que não tem e tentar desenvolver, sabe? E, para finalizar mesmo, mas talvez a gente possa até falar isso numa outra hora também, no podcast, como essa frustração ou essa falta e não conseguir, não poder se frustrar, pelo amor de Deus, né? Não é. Essa questão de não poder se frustrar e tal, acaba sendo levado para fora da relação familiar, para outras situações da vida, né? Tipo, se meu filho não pode se frustrar, porque eu também não posso me frustrar, eu não aceito o mundo girar. Eu tenho que ficar esperando para trocar a lâmpada do mundo girar, entendeu? Sim. Ao meu redor. E aí o mundo não funciona dessa forma, né? Tem isso aí? Imagina você ter que lidar com pessoas assim, no trabalho. No trabalho. Quanta gente, né? Tipo, ninguém é alecrim dourado, né? A gente precisa reconhecer também nossas questões. Mas talvez eu seja essa pessoa. Talvez você seja essa pessoa que não tolera a frustração e nem percebe. E aí o que acontece? Voltando para os filhos, como que a gente está criando, né? Porque geralmente, se não aprende em relação a... Cara, é isso. Vai passar. É isso. A vida vai bater de alguma forma. Você percebe que realmente é você parar e reconhecer os próprios comportamentos e os impactos dele? Isso é muito difícil, as pessoas não querem fazer isso. Não, né? Olhar pra si é difícil. É muito difícil. Porque é um desconforto muito grande. Sim. Mas precisa acontecer. E admitir que alguma coisa tá errada. E não é culpa, né? Porque vamos lá, porque senão fala, meu Deus, nossa, realmente, olha o que... Não é culpa, é responsabilidade. É a capacidade de resposta, quando a gente fala, né, dentro da psicologia. Você percebeu que já é um baita avanço?
O que eu faço com isso? Não é ficar, nossa, como eu sou uma pessoa horrível, né? Olha o que eu fiz com meu filho, porque geralmente vai muito pra esse lugar. Ou o que eu tô fazendo com a minha esposa, né? Meu Deus, olha, acabei com o meu casamento. Vamos lá. Né? Capacidade de resposta, pra ver o que eu posso... O que você faz fazer a partir disso, né? Exato. E, de novo, é um desafio. Mas são passos muito interessantes, né? Quando a gente começa. E vai longe, a gente poderia tomar uns 5 cafés aqui. Tamo aí. Bom, gostei. Também. Gostaram de tomar café com a gente? Essa palha, fantástico. Se eu pudesse, eu transferiria assim, ó. Pessoal. Não, deixa aqui. Até a próxima, então? Até a próxima.